Boa tarde a todas, a todos. Uma alegria estar aqui agora não só como mediador, mas como apresentador também nesse momento da tarde. Para quem já está desde o início do evento e talvez esteja cansado de ver minha cara já, porque eu estou em todas as atividades aí, mas espero que vocês estejam gostando. Quem nos assiste também pelo Teams. Agora, nesse período da tarde, nós teremos 2 mesas redondas, né? A primeira agora será eu, Leonardo Kussler, e o professor Gustavo Batista, que está aqui do meu lado. Nós vamos fazer uma conversa, assim, são 2 falas que dialogam, né, sobre hermenêutica e arte, de alguma forma, e cada um de nós vai ter uns 30 minutos, mais ou menos, para essa conversa, para essa fala, seguido de mais 30 minutos daí para comentários, participação do público, dúvidas, questionamentos, como na tarde passada. Então, eu vou primeiro, então, passar a palavra já para o professor Gustavo, né, agradecer a presença dele. O professor Gustavo vem lá da Federal do Piauí, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer já há alguns anos, foi meu supervisor no período que eu estive com vínculo com a Universidade Federal do Piauí, e é uma alegria tê-lo aqui conosco aqui na Unicinos, nesse nosso colóquio de hermenêutica que a gente está realizando esse ano. Então, com você, Gustavo. Obrigado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tá. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Unicinos mais uma vez. O último colóquio que eu vim foi antes da pandemia, né? E, enfim, já tem bastante tempo. E é sempre um prazer estar aqui. A Unicinos é uma referência para a nossa área de hermenêutica, o professor Luiz Holden, nosso decano, né? Sempre muito generoso com os estudantes e pesquisadores da área. Nós estamos juntos no nosso GT, Filosofia Hermenêutica, também o professor Leonardo, esteve comigo lá no Piauí um tempo, que contribuiu muito também com o nosso programa de pós. Então, é uma parceria que eu espero que continuemos, né, sempre. Lembrando que o Piauí, assim como o Maranhão e também o Ceará, são lugares onde a hermenêutica tem sido bastante estudada, né? E é um movimento que, no certo sentido, é surpreendente, porque a hermenêutica sempre foi um tema circunscrito ao sul do Brasil, né? Santa Catarina, o Paraná e ao Rio Grande do Sul, especialmente, né? Então, eu cumprimento a todos, agradeço a oportunidade, por mesmo modo especial ao professor Ficklinger, que está aqui conosco. Então, a minha apresentação é um pouco uma reflexão que eu tenho feito sobre a questão da imagem no Gadamer, especificamente. E eu trouxe apenas algumas questões que eu tenho pensado para compartilhar com vocês, né, em torno da questão da imagem no Gadamer. Por isso que a minha apresentação se chama Gadamer e o modo de ser da imagem. Por que eu achei interessante trazer esse recorte da pesquisa que eu tenho feito? Porque, ao contrário dos outros hermeneutas, né, dos outros filósofos da hermenêutica, o Gadamer dá um papel central para a obra de arte. Todos nós sabemos que Verdade e Método começa, né, para a surpresa de muitos leitores, de muitos intérpretes, com uma reflexão sobre a obra de arte. E no núcleo da reflexão sobre a obra de arte aparece a questão da imagem. Né? Pensando a imagem, a palavra alemã Bild, né? E o Gadamer faz uma longa reflexão sobre a imagem, mostrando que como a imagem está no centro da apropriação feita pela hermenêutica dele em relação à obra de arte, né? Ou seja, pensando de outra maneira, né, me parece que para Gadamer, né, o modo de ser da obra de arte, né, indica aí uma investigação que tenta, por um lado, né, liberar a obra de arte da chamada consciência estética ou daquela ideia de imagem que nos é familiar na galeria de arte moderna, no museu,
e, por outro lado, oferecer ao pensamento hermenêutico um modelo que é visto na arte para pensar as ciências humanas, para pensar as humanidades, né? Para pensar a própria hermenêutica. Então, eu gostaria de começar dizendo justamente isso, que essa discussão sobre a imagem aparece em Verdade e Método no contexto da reflexão sobre a valência ontológica do quadro ou da build, né? Como um traço próprio da obra de arte que, do ponto de vista do Gadamer, vai ressignificar a própria ideia de representação, que não é mais pensada do ponto de vista moderno, mas o próprio Gadamer faz uma dessedimentação da palavra representação, pensando-a no contexto atual como uma herança greco-cristã de caráter não objetivista, né? No sentido de liberar a ideia de representação do seu vínculo moderno, né? O que a gente diz, do ponto de vista da representação, aquele esquema sujeito e objeto. Então, ele vê aí um caminho para que a gente possa pensar a hermenêutica em outros termos, né? E por isso ele se distingue, por exemplo, do Paul Ricoeur ou de outros hermeneutas que reafirmam, né, nas suas obras o texto, né? E aí aparece a obra de arte como modelo para o texto, né? Por isso que eu coloquei na imagem, nesse primeiro slide, né, uma obra bastante conhecida do Roberto Burle Marx, né, que vocês veem aí uma representação pictórica, né, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e do lado direito o jardim, né, pensado a partir dessa obra, né? Então, pensando também no tema do socioambiental, né, eu acho que o Burle Marx ele serve muito como exemplo desse caráter ontológico da obra de arte para além da estética, né? E aí pensando essa relação entre jardim e obra, né? Quer dizer, a obra, né, como uma referência para o jardim que está inserido na praxis da vida, né? Então, por isso que eu me lembrei dessa obra. Esse jardim suspenso ele está no prédio, num prédio do Rio de Janeiro, chamado Palácio Gustavo Capanema, né, que foi reformado recentemente. Quem for ao Rio de Janeiro, vale a pena visitar, que para nós é um marco da arquitetura moderna brasileira, né, feito por Lúcio Costa e um grupo de arquitetos brasileiros, inclusive Oscar Niemeyer, né, e os jardins de Burle Marx, né. Então, antes de falar dessa imagem, desse quadro, eu queria apenas pontuar alguns elementos que eu acho importantes, os elementos que eu acho importantes, em relação a esse outro sentido de representação, tá? Que, segundo o próprio Gadamer, né, poderia ser pensado como uma herança não objetivista, né? Ou seja, a representação não mais como uma forma de pensar a relação sujeito-objeto, mas de repensar a relação sujeito-objeto com essa herança de caráter não objetivista, né? O que o professor Paulo César Duque Estrada nos lembra, né, que o Gadamer, nesse ponto, nos remete a um outro modelo representacional que ressitua a relação sujeito-objeto, né? E isso, do ponto de vista da obra de arte, em Verdade e Método, está diretamente ligado à reabilitação dos elementos ontológicos do ocasional e do decorativo, né? E aqui eu lembro uma passagem de um texto do professor Roberto Vu, né, que diz o seguinte, né, a reconfiguração do sentido da representação implica uma intensificação da apresentação do ente. Por isso, a representação como tornar presente. O que distinguirá radicalmente de uma apreciação estética da arte, na medida em que esta é incapaz de efetuar a passagem ao campo ontológico e ponderar as implicações daquilo que o Gadamer vai chamar de acréscimo de ser, em citação, né? Então, essa passagem para mim é importante porque vincula esse outro modelo representacional como aquele necessário para pensarmos a ideia de presentificação do ente, né? O que, de alguma maneira, foge da discussão estética ou da discussão
puramente estética, mas coloca essa discussão no âmbito ontológico, né, de uma ontologia da obra de arte. E por isso, essa implicação, pensada como acréscimo de ser, né, o crescimento de ser, é pensada no contexto do ocasional e do decorativo, que são dois conceitos que, do ponto de vista do Gadamer, são esquecidos pela estética. Né? O ocasional como aquele elemento ontológico que vai nos remeter ao temporal, e o decorativo ao espacial, à situação da obra. Né? Nesse sentido, né, o Gadamer parece seguir um caminho que, como nos lembra o Gianni Vattimo, né, desdobra aquela reflexão heideggeriana do pôr em obra da verdade. Né? O Vattimo fala isso naquele livro clássico dele, do Fim da Modernidade. Né? E ainda que o Gadamer assuma tal desdobramento, né, da verdade como acontecimento, né, e aí, dentro daquele contexto da verdade e método, ou verdade contra o método, ou verdade para além do método, né, que era um grande debate dos anos 70 com Ricoeur e com Habermas, né, e aí ele se posiciona como um crítico da modernidade. Então, ou seja, um dos caminhos de crítica da modernidade que passa pela obra de arte ou pela experiência da obra de arte. E, nesse sentido, um dos desdobramentos importantes eu encontrei num texto, né, numa coletânea que tem uma contribuição do professor Luiz Holden, né, que eu até contei para ele ontem, uma contribuição que eu li lá na Dinamarca, quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche, né, tão distante, tão próximo, né, fui encontrar o texto dele lá em 2012, num livro que foi organizado, né, sobre as influências, né, de Kierkegaard na filosofia, né, e aí foi um prazer encontrar isso lá, né, na biblioteca da Academia Real Dinamarquesa de Belas Artes, né, e aí o texto do professor Roden, né, que fala justamente dos elementos kierkegaardianos em Gadamer, né, que traz uma ideia que eu acho importante desse desdobramento do Gadamer. Né? Eu vou citar. O professor Roden diz assim, em sua obra, mais adiante, Gadamer reitera que o ponto de partida de sua teoria hermenêutica é que a obra de arte é um desafio à nossa compreensão, porque escapa continuamente a todas as interpretações e se opõe a uma resistência, né, se coloca como resistência, jamais superável a sua conversão à identidade do conceito. A obra de arte é um acontecimento, e como tal, quando a olhamos, ela produz em nós algo que não pode ser submetido à lógica do modelo experimental do conhecimento. Em nosso contato com a obra de arte, nossas expectativas são rompidas e se estabelece uma visão de verdade mais ampla do que aquela determinada pela ciência. Fim da citação. Ou seja, a obra de arte... E por isso, eu acredito que o Gadamer tenha visto a obra de arte como esse modelo para a hermenêutica. Né? Já que a hermenêutica fala de uma verdade que não se limita ao método, né? Que não está circunscrita, né, na segurança do método, podemos dizer assim. Né? Então, nesse sentido, o conteúdo ontológico próprio do representar, no sentido gadameriano, né, possibilita pensar a experiência da obra de arte como um modelo não somente para a revisão da tradição estético-filosófica, mas também da própria hermenêutica. Gadamer, em Verdade e Método, pensa em última instância a relação com o texto, que é a herança da tradição hermenêutica, a partir da obra de arte, nesse sentido ontológico, em seu modo próprio de representação. Esse posicionamento, o Gadamer faz, né, desenvolve, em alguns momentos posteriores à Verdade e Método. Então, eu vou citar aqui 4 momentos que eu acho que o Gadamer trabalha essa ideia. Né? O primeiro é um artigo chamado A Imagem Emudecida, de 65, A Arte e Imitação, de 67, Atualidade do Belo, que é bastante conhecido, né? De 74, e, por último, o texto que eu vou me referir agora, que é sobre a leitura de construções e quadros, de 79. Eu queria partir de uma passagem deste último texto, que, a meu ver, coloca de modo central o problema da imagem.
especialmente salientando esse caráter ontológico da representação imagética e seu caráter visual, ou seja, a sua visualidade, que é em referência a essa obra que vocês estão vendo. Eu vou citar o Gadamer. Eu acho que ele fala melhor, fala muito bem. Ele diz o seguinte, cito o Gadamer, sobre esse quadro. Lembro-me do famoso quadro de Giorgione, que se encontra em exposição na Academia em Veneza. Não se pode ver o original senão por detrás de um vidro, porque as cores estão muito danificadas. Ele é particularmente interessante porque ninguém sabe o que está sendo propriamente representado no quadro. Reconhecem-se, naturalmente, as suas particularidades. Em uma parte, temos um jovem, em outra, uma mãe e telhados são visíveis, mas parecem como que sem vida. As pessoas deram ao quadro o título A Tempestade. No entanto, até hoje, continua sendo um tema de discussão em aberto. O que ele quer dizer propriamente? O que é representado aí? Trata-se de uma pintura de gênero ou de uma composição alegórica? Pergunta do historiador, né, da arte. Bom, nessa primeira parte da passagem, o Gadamer nos traz aquilo que o professor Holden falou lá atrás, né? É uma obra que é referência, que chamam A Tempestade, por alguma razão, mas a gente não sabe muito bem o que está aí. Né? Me parece ele fala, né? É algo que foi danificado, que tem partes que parecem uma colagem, etc. Ou seja, tem alguma coisa em aberto nessa obra que a estética não vai conseguir pensar. Né? Por isso, né, ele como historiador da arte também, né, como ele tem a formação, ele diz, né, eu vejo até uma certa ironia nessa pergunta, né, será que é uma pintura de gênero ou uma composição alegórica? Ninguém vai dizer. Né? Bom, Gadamer aponta o caráter enigmático do quadro. E esse caráter enigmático traz o conteúdo ontológico, traz uma luz, traz à luz uma questão. Né? Ao perguntar-se, conduz uma reflexão que não se limita, a meu ver, ao caráter ontológico, simplesmente, né? E aí a preocupação dele, que é o caráter ontológico, de não limitar essa obra a uma análise estética, né, subjetivista. Mas isso também, para mim, e aí a minha tentativa, né, do modo de ser, há um traço visual, né, no âmbito dos estudos visuais, que não está limitado à identificação da obra, talvez como renascentista, né, mas algo que é da ordem do não dito, que ainda assim está presente na obra. Uma outra passagem que eu sempre leio nos textos do professor Holden, né? É aquilo de não dito que está no dito, né? Algo que está ali, mas que não, né? Mas que ainda precisa ser levado à questão, né? Gadamer continua, cito: aquilo que o quadro do Giorgione propriamente representa nos é obscuro. Isso também significa, evidentemente, o seguinte: se alguém nos mostrasse de maneira convincente que tais e tais coisas estão representadas aí, teríamos compreendido algo que até aqui não tínhamos compreendido. Este seria o ganho hermenêutico, de fato. Será que a tarefa de compreender esse quadro, uma obra-prima da pintura, se confunde realmente com interpretá-lo de modo iconográfico? Não será antes, talvez, justamente a atmosfera que dá voz a uma paisagem misteriosa e que constitui para o historiador da arte a significação desse quadro no decurso da história da pintura ocidental, aquilo que é compreendido por todos nós quando somos como que impactados pela visão desse quadro? Dito de outro modo, né, o que eu entendi, né, será que basta a sua análise estética? Será que não tem algo mais aí que não está dito? Pergunta que o Gadamer se faz.
Tendo em vista essa reflexão, eu penso em outras experiências visuais. E aí, quando eu estudei isso, eu fiquei pensando numa outra experiência visual. Pode passar. Que me foi provocada pelo Gadamer e também por esse outro autor, né, que, de alguma maneira, né, vai desenvolver o que o Gadamer vai pensar do ponto de vista visual, que é o professor Gottfried Böhm, né, professor da Universidade de Basileia, né, e eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em 2013, lá em Basileia, sobre o que ele chama de diferença iconográfica, né, ou icônica. Né? Então, eu queria, como eu falei antes desse caráter visual, eu acredito que a reflexão dele pode nos ajudar a pensar o Gadamer, né? Porque me parece que essa influência gadameriana no Böhm, que é historiador da arte, né, que se dedicou a pensar a imagem não no seu caráter semiótico, né, mas na sua valência visual, né, nos diz que Gadamer, né, do ponto de vista dele, nos aponta que o caráter visual não desenvolvido nos permite pensar tal elemento dentro desse âmbito da intensificação ou do crescimento do ser, né, do acréscimo de ser. Né. Tem uma obra dele chamada, um texto de 94, chamado O que é uma imagem, onde ele desenvolve essa ideia da diferença icônica, né, ou iconic difference. Né. E onde ele tenta defender a ideia de que os significados das imagens, inspirado por Gadamer, né, que os significados das imagens não são transmitidos exclusivamente por meios visuais, diferente dos textos. E aí pensando o texto a partir do seu modelo predicativo, de proposições linguísticas. Né? Num certo sentido, para Böhm, me parece que não é possível ler imagens como textos. E se a gente pensar esse modelo do Gadamer, abre, né, a meu ver, um caminho visual para pensar a hermenêutica, uma hermenêutica da visualidade, que não vai encarar a obra de arte como texto, né, me parece. Né, uma coisa que eu gostaria de ouvir vocês também. Então, nesse sentido, para Böhm, as imagens mostram, mas não dizem. Né, não dizem nada, mostram. Né, adiciona algo à existência do representado. Me parece que é o que o Gadamer fala em relação a Giorgione. Né. A arte é um processo imagético. Né. A build é mais do que o quadro. Eu tomaria a liberdade de dizer que é um status imagético de manifestação, no seu caráter representativo. Né? E, bom, essa questão me levou a pensar uma questão brasileira, pode passar, que é justamente essa imagem. Quando eu li o Giorgione, eu pensei nessa imagem. Né? Trata-se do que nós chamamos de pinturas rupestres da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Bom, eu diria que a mesma coisa que o Gadamer falou do Giorgione, a gente poderia falar dessas imagens. Porque nós não sabemos se é pintura, nós não sabemos o que está representado. Ou seja, são pinturas com muito tempo de produção. Bom, mas nós temos esse registro. E esse registro nos fala alguma coisa. Não é possível fazer uma estética dessas imagens. Né? Então, me parece que essa reflexão hermenêutica, né, pode ser estendida, por exemplo, à arte rupestre, à rock art. Né? Muitas vezes, por exemplo, se diz, aqui, se vocês olharem no cantinho, tem lá uma pintura que é chamada de O Beijo. Né? Mas isso é uma interpretação nossa. Né? É aquilo que se manifesta, né? É aquilo que é representado do ponto de vista gadameriano. Mas a gente não sabe quem fez, não sabe nem o que é isso direito. Né? A gente não tem uma referência. Né? Então, me parece que essa reflexão tem a ver com isso. Tá? Apenas para lembrar um pouco do Brasil também e de um desafio. Bom, então, nesse sentido, para pensar o ocasional e o decorativo, me parece, a minha interpretação, que ele vai desenvolver depois 3 conceitos, ou 3 ideias, ou 3 elementos, que são bastante conhecidos nossos, né?
e que me parece, contribuem, esses três conceitos contribuem para essa reflexão visual, que são, do ponto de vista desse caráter ontológico, né? Que são as noções de jogo, símbolo e festa, que nós encontramos na atualidade do belo, né? Então, assim, pensando do ponto de vista visual, me parece que esses três elementos repercutem a imagem não mais como algo a ser comunicado, mas como algo a ser visto, né? No sentido de algo que se apresenta, né? Algo que se dá enquanto acréscimo de ser. O que inclui o entorno da mesma, sua comunidade, né? O Roberto ontem fez uma ótima reflexão sobre a questão da comunidade, né? Aqueles que são devidamente afetados por ela. E aqui, me parece que o Gadamer, com o jogo, símbolo e festa, rompe as paredes da galeria de arte, né? Rompe as paredes e pensa a arte, e aí a arquitetura depois entra aí, né? Como é esse vínculo fundamental da arte com a praxis, né? Que a gente vai ouvir provavelmente depois um pouquinho, né? Espero, né? E assim, jogo, símbolo e festa são elementos, num certo sentido, visuais e interativos, que nos mostram uma certa interatividade, que ao constituir a experiência da própria obra, fazem a imagem colocar em questão o próprio sentido das coisas, sua relação com a praxis, né, superando a pergunta pela significação da obra, de uma perspectiva puramente semiótica ou linguística, né? Gadamer diz: a imagem é um processo ontológico. Nele, ou na imagem, né, o ser torna-se visível, um fenômeno visível e pleno de sentido. A imagem guarda uma relação indissolúvel com o seu mundo. Fim de citação. Então, justamente essa perspectiva que esses elementos do jogo, símbolo e festa me parecem estar relacionados, né? Que, ao meu ver, são elementos que estão dentro dessa reabilitação do ocasional e do decorativo, né? Pensando aí o jogo como um não distanciamento entre obra e espectador, né? Invocando aí uma certa participação, engajamento, né? E aí, para pensar o jogo, eu trouxe como exemplo essa obra que vocês estão vendo aí, essas obras que vocês estão vendo aí. Nós temos essa obra muito conhecida no Museu do Louvre, né, que é a Mona Lisa, lá atrás. E nós temos também Botero, né? Nós temos o Cobra, lá embaixo, e no meio nós temos o Andy Warhol, né? Todos são Mona Lisa, né? E aí o jogo, né? Todas essas obras do César estão em jogo, né? Com a Mona Lisa, entre aspas, original. Então me parece que é um exemplo interessante para pensar essa relação entre espectador e obra, né? Quando eu vou a Bogotá e vejo a Mona Lisa do Botero, né? Que é enorme, né? Uma parede, me remete à Mona Lisa, mas não é a Mona Lisa. Tem algo ali que é representado como acréscimo, né? Não é apenas, como também uma camiseta da Mona Lisa, né? Que não é original nem cópia, mas me remete àquela obra, né? Então tem algo ali de acréscimo de ser, né? Tem ali uma repercussão, né? Então me parece que essa obra nos ajuda a pensar o jogo. A próxima é uma obra de um artista do Piauí chamado Nonato Oliveira. É um muralista lá do Piauí, que para mim é como se fosse o Portinari do Piauí. Ele representa o Piauí o tempo todo. Ele é apaixonado pelo Piauí. E essa obra é um grande painel que foi reformado há pouco tempo, fica na área central da cidade, e esse painel se chama O Boi do Piauí. Ou seja, o boi que tem no Maranhão também tem no Piauí. E todo mundo olha essa obra e pensa no Piauí. Por isso que eu acredito que essa obra, para mim, é um exemplo de símbolo. É muito claro que todas elas têm jogo, símbolo e festa, mas me é evidente o elemento símbolo, né? Porque ao representar o boi do Piauí, ele está falando de nós mesmos que somos o Piauí, né? É muito forte a ideia simbólica, né? No sentido gadameriano. Todo mundo que olha se reconhece e reconhece a própria comunidade, né? Uma obra que remete à totalidade, como diz o Gadamer, em relação ao símbolo, né?
E aí o sentido repousa na presença dessa obra como algo que remete a uma totalidade, remete a um lugar, remete a uma situação. Então, me parece que é um exemplo interessante para a gente pensar esse elemento do símbolo. Pode passar. E, por último, uma outra obra que o Leonardo viu agora há pouco, né? O Roberto também, né? A Ronda Noturna, né? Do Rembrandt, que fica lá no Museu Nacional de Amsterdã, né? Onde me parece que é uma obra que reúne também, né? E é o elemento da reunião, né? Então, como a gente vive aí conectado, né? Nós temos uma foto de jovens que estão próximos, né? Estão em festa ali com a obra do Rembrandt, né? No certo sentido, né? Tem ali um eco, tem um reconhecimento da obra, né? Então, me parece que esses três elementos que nos ajudam a recuperar o decorativo e o ocasional, né, podem nos servir não só como modelo dialógico para as humanidades, e o Gadamer afirma isso o tempo todo, né, que as humanidades precisam se munir, né, disso, enquanto hermenêutica das humanidades, né, de uma fundação das humanidades, mas também nos ajuda a pensar os estudos visuais, me parece. E aí é uma coisa que tem me interessado. É isso que eu tinha para falar aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pela sua fala, Gustavo. A próxima apresentação, então, é minha. Eu vou projetar aqui rapidamente. Preparei alguns slides para acompanhar. Acho que já está aparecendo para todo mundo, né? Só reduzir aqui. Pronto. Bom, para quem está me vendo pela primeira vez, apesar de eu achar que todo mundo já me viu aqui em algum momento dessa semana, eu sou Leonardo Kussler, eu sou pesquisador PIPD, CAPES aqui do PPG Unicinos, PPG Filosofia Unicinos. E nesse bloco, assim, desse primeiro bloco das mesas redondas, eu e o professor Gustavo pensamos algo relativo à relação, o diálogo da hermenêutica com as artes, né? E depois desse primeiro momento com o professor Gustavo, a minha ideia, então, é trabalhar com um pouco da dimensão da praxis hermenêutica e a relação disso com um tema que eu venho me debruçando há algum tempo já, que é a estética do cotidiano, que dialoga de alguma forma com um tipo de ética do cuidado. Eu vou tentar mostrar em que sentido tem essa relação na minha apresentação. Assim que ele passar. Foi. Então, eu tenho 3 momentos, basicamente, que eu vou trabalhar nessa apresentação. Então, primeiro eu vou tentar abordar um pouco o que eu entendo por ação hermenêutica, aqui no sentido do que eu vou falar, os conceitos de praxis, modo de ser e habitar o mundo. Eu venho pensando nesse desdobramento do habitar o mundo, para além do conceito de ser no mundo, mas habitar no mundo, e eu tento fazer essa distinção, mostrar em que sentido o habitar se relaciona a uma forma mais demorada, uma forma mais proveitosa de ser no mundo, né? Então seria uma qualificação desse ser no mundo. No segundo momento eu apresento um pouco do que eu entendo por essa estética do cotidiano. Então eu me baseio especialmente em uma autora nipo-americana, né, japonesa, radicada nos Estados Unidos, né, e a Yuriko Saito é uma autora, uma filósofa contemporânea que tem trabalhado essa dimensão da estética do cotidiano, que é um pouco de uma tentativa de fazer um deslocamento da arte para fora dos muros dos museus e da estética como algo ampliado para além da arte, né? Quer dizer, estética não é só arte, a arte não é só o que está no museu, né? Então é uma forma de ampliar
e, de um certo modo, também aproximar a estética do dia a dia das pessoas, né? Não necessariamente do artista ou da artista treinado, né? E essas familiaridades que a gente tem com o estético, ou a partir do estético, ajudam a compor esse tipo de habitar do mundo que eu menciono na primeira parte, que eu falei que tem alguma relação com uma forma de ser no mundo mais demorada, ou mais lenta, se a gente quiser. E qual é a importância, a relevância disso? É o que eu tento mostrar no terceiro momento, né, que eu falo de uma ética do cuidado que é baseada nessa preocupação por meio da arte ou por meio da estética, quer dizer, a relação estética aqui ela não é só no sentido da apreciação do belo ou da difusão do belo ou do mero gozo estético, artístico, cultural, mas também da relação que isso tem com a nossa forma de habitar o mundo, que pode trazer um tipo de preocupação, um tipo de cuidado para com o lugar onde nós vivemos, né? Então, vou tentar traçar alguma coisa nesses três elementos que eu estou dispondo aqui agora. Tem algum tempo já que eu venho tentando trazer algumas imagens do Gadamer um pouco mais jovem, né? Porque boa parte dos alunos, né, e eu mesmo quando era aluno da graduação, na época que eu tinha cabelo comprido e barba preta, né, eu via muitas fotos, muitas imagens do Gadamer, sempre com mais de 90 anos, né, ou perto dos seus 100 anos, né, e eu ficava pensando, né, putz, mas como é que será que era o Gadamer quando era mais jovem, né? E aí, de uns anos para cá, eu venho tentando buscar algumas outras imagens do Gadamer jovem, que eu acho que ajudam a gente a pensar também na dimensão do que ele produzia nessa outra idade, assim, especialmente porque eu fiquei muito encantado com a produção que ele fez no fim dos anos 20, início dos anos 30, que é a sua tese de habilitação. E aí eu fico muito encantado, assim, em pensar como é que era esse Gadamer da época, né? Depois tem uma outra imagem dele aí que acho que vai ilustrar um pouco melhor. Mas a ideia de pensar uma hermenêutica prática, acho que é uma coisa que, desde o meu início de graduação aqui na Unicinos, nas primeiras aulas que eu tive com o professor Luiz Roden, e comecei a trabalhar como bolsista de iniciação científica lá, e aí eu tinha lido alguma coisa sobre hermenêutica e ficava, tá, mas hermenêutica é essa coisa da interpretação, quem gosta de traduzir lida com hermenêutica, texto, tem que gostar de ler, eu gosto de ler e tal. E aí, eventualmente, o Luiz comenta alguma coisa, não, mas a hermenêutica do Gadamer é diferente, ela não é uma metodologia, ela não é só uma técnica. Pega esse meu livro aqui, aí tinha um livro dele famoso, da tese de doutorado do Luiz, lê esse capítulo aqui, começa a dar uma mexida nisso aí. E aí, depois dessa leitura, eu não parei mais, né? Tive um encantamento com o tema e comecei a perceber a amplitude teórica que tinha essa pesquisa e esses conceitos. E aí comecei, depois já faz alguns anos, né, que eu estou lidando com hermenêutica e alguns desdobramentos, né? Então, pensar hermenêutica prática, assim, sem ter esses pressupostos, parece ser um pouco estranho, né? Ou um pouco deslocado, mas na verdade é tentar mostrar que, por ser considerado a partir de Gadamer essa dimensão da prática ou da vida da compreensão ou do modo de ser do humano como sujeito compreendente, como ser compreendente, né? A hermenêutica ela deixa de ser só uma teoria, só uma metodologia de análise de textos, para ser uma forma de, como eu disse anteriormente, não só ser no mundo, mas habitar o mundo, né? Existir no mundo, as plantas existem no mundo, né? Outros animais existem ou vivem, aí tem algumas controvérsias, mas essa ideia de habitar, que eu acho que tem uma noção, ou implica uma noção de reflexão, construção e, eu repito, a demora, né? O tempo mais com vagar, né? E a relação
se é uma prática, né, ela não é necessariamente só ligada à dimensão cognitiva e epistemológica, né, mas ela tem um outro desdobramento, que acho que nós vimos também nas falas que nós tivemos, especialmente ontem, né, e de outros professores que passaram por aqui antes de mim. Não se trata apenas, então, de uma questão de um melhoramento epistemológico ou cognitivo, mas também de um melhoramento, não sei se é a melhor palavra, mas de uma mudança, talvez, se a gente quiser, uma transformação que ela é social, existencial nesse sentido, né? E aí entra a dimensão ética, que talvez o Luiz é um dos que vem trabalhando há bastante tempo, especialmente a partir da pesquisa do professor Dennis Schmidt, que foi um dos primeiros autores assim que eu tive contato e que lidava com essa dimensão da ética, a dimensão mais prática da hermenêutica, para além dessa ou exacerbava essa consideração a partir de Gadamer, né? E uma outra questão que, para ligar com a relação do cotidiano, né, pensar que alguns elementos do nosso horizonte enquanto seres humanos, né, do nosso cotidiano, eles estão incluídos, né, estão presentes naquilo que a gente faz. Então a gente pensa de um jeito, a gente interpreta de um jeito, a gente vive de um jeito com base nesse contexto de artefatos, seja artefatos materiais ou imateriais, culturais, né, entes animados e inanimados que coabitam esse mundo com a gente, né. Isso é uma herança talvez meio heideggeriana, mas está presente também na dimensão de Gadamer, né. E esse conceito de horizonte, assim, que é um conceito husserliano, na verdade, né, anterior a Gadamer também, e que traz essa dimensão de pensar a partir do contexto histórico, do contexto social, do contexto cultural, da compreensão, da dimensão da compreensão. E tem um pequeno quadrinho que eu acho que quem já teve algum contato com a hermenêutica já passou por o círculo hermenêutico, né, e tem essa dimensão simbólica ou alegórica, né, mas rapidamente assim para pensar, né, e aqui texto e contexto, né, texto a gente pode entender de uma forma bem ampla, né, aí entra a discussão do que o Gustavo estava falando, né, da questão do texto, a imagem é um texto, ou a imagem para além do texto, né, são duas ou mais interpretações possíveis, né, mas que existe né, todo mundo parte de uma compreensão inicial e na troca ou no jogo com o que a gente interpreta, né, de quem interpreta com o que está sendo interpretado, há essa mudança de perspectiva, dessa compreensão inicial, que passa a ser aprimorada, modificada, transformada ou refutada de alguma forma, né? E esse é justamente o movimento, se a gente quiser aqui, do espírito, da alma ou da consciência aqui, no processo de compreensão do que a gente entende desse quadrinho aqui do círculo hermenêutico, né? De como ocorre ou de uma forma da gente entender didaticamente, né? Existe uma consciência inicial, essa consciência inicial entra em contato com novas informações e a gente passa a ter uma dimensão, um horizonte ampliado e uma visão de um mundo diferente, né? Aqui sim, essa é a imagem que eu tenho do Gadamer mais jovem ainda, ele não tinha nem 20 anos aí, bem jovenzinho, com corte de cabelo da época, de óculos, né? Bem diferente do que a gente costuma ver das imagens do Gadamer. E acho que é interessante, eu trouxe um pouco para pensar essa dimensão do modo de ser e habitar, né? E eu friso essa coisa do habitar como algo que relaciona não só o tempo, né, do vagar, mas também essa dimensão do que a gente compreende a partir do nosso entorno, né? E uma coisa que eu friso ali nesse segundo parágrafo, né, a partir dessa dimensão prática, a partir dessa dimensão ética, social, política, se a gente quiser, da hermenêutica de Gadamer, a gente pode depreender essa noção de que a prática hermenêutica é uma prática para compreender a lida humana. Então não é só o texto, não é só obra de arte, não é só a dimensão histórica, mas o convívio, a coabitação, se a gente quiser, para continuar no conceito de habitar aqui que eu estou sublinhando, né? E o ser hermenêutico nesse sentido, a capacidade compreensiva é a capacidade de abranger e de compreender
o outro no sentido do diferente, né, seja da dimensão da alteridade, mas também das diferenças ou dos discursos diferentes, né, porque não se trata de uma dimensão autocentrada e afirmativa nesse sentido, né. Eu passo para a segunda parte, né, do que eu tinha prometido lá no início. Essa é a autora que trabalha com essa dimensão da estética do cotidiano, né? E ela parte de uma afirmação bem básica, assim, banal, talvez para quem estuda um pouco de estética, né? Que estética não é só arte, né? Porque normalmente tem, no senso comum, essa relação de que estética é a apreciação do belo, belo é arte e tudo é arte. Não, não necessariamente. Ela está querendo mostrar que o estético é uma coisa mais ampla, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para a gente partir desse pressuposto juntos, né? E aí tem essa citação aqui que eu acho que é interessante ler nas palavras da autora, né? Ela diz, então, nesse livro de 2007, né, da Estética do Cotidiano, ou do Dia a Dia, a experiência estética ela permeia a vida comum, influenciando o modo como vivemos e convivemos com o mundo. E ela dá alguns exemplos, assim, de estender a roupa, passar a roupa, fazer um embrulho bonito, um embrulho de presentes, né? Fazer um pacote de presentes com laço ou coisa do tipo, né? São formas de aplicar estética naqueles objetos, mas torná-los também de alguma forma afetivos e com uma dimensão de cuidado. Aqui eu trago a capa de um outro livro dela que fala justamente, mostra justamente peças de roupa estendidas em varais, né? E ela parte de uma discussão de algumas cidades que proíbem, né, que se coloquem as roupas na rua ou que se coloque nos prédios, né, nas fachadas dos prédios. Não pode mudar a fachada do prédio, então não pode pendurar uma toalha, não pode colocar uma cueca pendurada, porque isso vai ferir os olhos da humanidade desenvolvida, da civilização, né? É multa, exatamente. E aí, mas tem alguma dimensão também comunal ou da dimensão comunitária que se perde nisso também, né? Eu dou um exemplo do falar com o vizinho, com a vizinha, às vezes porque caiu uma roupa do varal, ou porque viu uma roupa diferente, ou porque alguém estendeu uma calcinha, um sutiã, uma cueca, e aquilo vira um assunto, vira uma fofoca, vira alguma coisa. Então, e aquilo modifica o ambiente, né? Chegar num lugar que é totalmente asséptico, limpo, branco, sem nenhuma sujeira, talvez não seja exatamente convidativo para todas as pessoas, ou talvez não seja, não dê uma dimensão de algo que é habitado. Parece que é uma coisa que é para ser exposta, uma coisa que é para colocar dentro de um museu, para encaixotar, para plastificar, uma coisa que não pode ser vivida, experienciada, tocada, né? Aí eu trago um pouco também da estética do cotidiano do Brasil, né? Para a gente não pensar só em exemplos japoneses ou europeus ou norte-americanos, né? Mas para pensar em exemplos sul-americanos, e é que eu trago do Brasil, um pouco da estética do nosso cotidiano, da forma que a gente habita, e esses objetos, esses artefatos que permeiam a nossa existência e que nos identificam, nos situam também. Então, quando a gente chega num mercado e tem essas letras grandes com as promoções da carne, da massa, da farinha, do leite, ou quando a gente chega numa lancheria meio duvidosa que tem umas letras meio tortinhas, né? Aquilo tem um tipo de... é uma estética, a gente pode dizer uma estética tosca, né? Eu até escrevi um texto sobre isso uns anos atrás, uns 2 anos atrás, sobre a estética tosca, grotesca, mas era uma outra discussão. Mas para pensar que essa estética simples, né, ela é uma coisa da brasilidade, da cultura latino-americana, e a gente tem eu imagino que vocês também, né, tem muitas memórias afetivas com esse tipo de lettering, né, essas letrinhas, o jeito de escrever, o jeito de fazer, e isso faz com que nós brasileiros, especialmente, que a gente pode falar das nossas vivências, né, apenas, né, nós vivemos de um jeito diferente de outros lugares, de outros países, de outras culturas, em que
algumas dessas coisas são proibidas, ou países em que usam muito neon, ou países que usam muitas coisas eletrônicas, e é diferente dessa manualidade, dessa brasilidade que a gente tem, ou do jeito que a gente compõe e permeia o meio no qual nós vivemos com esses objetos estéticos, ou com esses artefatos estéticos. Como já vou me encaminhando para o terceiro ponto, que é estética e é ética, né? Por isso que eu brinco com esses colchetes aqui. Esse é um exemplo que a autora, que como eu disse é nipo-americana, né? É japonesa, radicada nos Estados Unidos, então ela traz muitos exemplos de vivências da infância e da adolescência dela no Japão. Ela vivia no norte do Japão, né? Que é uma área que normalmente fica com neve e faz bastante frio durante o ano inteiro, não só no inverno. E uma coisa que chama a atenção das várias coisas diferentes, né? Eu sou tanto um apaixonado quanto um estudioso da cultura e da língua japonesa, da filosofia japonesa, e uma das coisas que chama muita atenção de turistas, né, gente que é envolvida com artes, são as tampas de bueiro, né? As manhole lids, né, essas tampas de bueiro do Japão, porque há muitas pessoas que fazem peregrinações para ir atrás dessas tampas para fazer frotagem, né, para colocar um papel e passar como se fosse um carbono, né, ou passar carvão ou grafite para ter uma cópia daquele bueiro, ou para fotografar mesmo, ou gente que faz carimbos, né, quando pega de uma estação para outra de trem, pode pegar os carimbos com as artes que são próprias daquele lugar, quer dizer, os lugares que familiarizam e que permitem habitar aqueles determinados locais. E por que eu falo ali de cuidado estético e ambiental? Então, primeiro, porque há concursos no Japão para artistas se inscreverem e serem votados e escolhidos para estampar sua arte em uma tampa de bueiro. Então, é um prestígio, não é uma coisa humilhante ou degradante. E aí eu paro para pensar como que nós lidamos aqui com os nossos esgotos e com as nossas tampas de bueiro, né? São os buracos que furam pneus quando a gente passa de carro, ou que às vezes nem tem uma tampa e uma pessoa, um animal cai dentro, né? Quer dizer, a gente não, talvez tenha pouco cuidado com isso, né? E isso não é só um cuidado estético, porque quando as pessoas chegam perto do bueiro, elas se preocupam com o que está embaixo do bueiro, o esgoto que está passando. E aí qual é a preocupação urbanista e projetual dessas cidades? Cuidar do esgoto para que não tenha mau cheiro, para que as pessoas venham tirar foto. Quer dizer, existe uma preocupação de um cuidado ambiental e de um cuidado desses artefatos artísticos, estéticos aqui. Então, não é só uma preocupação estética, mas é uma preocupação de uma responsabilidade, uma preocupação ética também. E acaba movimentando um turismo que eu chamo de ecorresponsável, né? Porque existe uma fiscalização indireta desses municípios ou dessas províncias para que se mantenha um padrão tal que os turistas continuem fazendo essa peregrinação. Eu estou usando só um exemplo aqui para pensar, né, de quanto essas questões estéticas ou da arte, elas também podem andar juntos com uma conscientização para além da apreciação estética, né? No caso aqui, uma conscientização e talvez uma responsabilização indireta ambiental, né? Aqui um outro exemplo, né, de algumas regiões de cidades pequenas, né, isso aqui obviamente não é em Tóquio, né, não é na capital do Japão, mas em cidades menores, né, províncias menores. Se procurar na internet, vocês vão ver que tem várias cidades que têm esses córregos que normalmente são córregos de rios que permeiam a cidade, ou degelo de algumas montanhas com neve, né? Então esse degelo corre por essas valas na cidade, e os peixes eles servem tanto para ornamentar, para deixar bonito e para chamar a atenção das pessoas, mas também para limpar, né? Porque eles vão comendo pequenos dejetos e coisas e mantêm a água, como ela é uma água que está em movimento, os peixes vivem ali, habitam ali, né? E essas águas elas passam em algumas províncias por dentro das casas, né? Então, para lavar alguns objetos ou para usar para regar plantas ou coisa do tipo, essa água é utilizada, né? Porque se não está gerando uma
um impacto direto nesse sentido, né? Existem canais que passam por dentro das casas e depois retornam, né, como se fossem desvios, né, e voltam para essas valas, né? E aí isso entra em outros conceitos que eu não vou ter tempo de explorar aqui, mas que conversam com a ideia que eu coloco aqui desses últimos 3 termos ali, né? Reutilizar, conservar e não desperdiçar, que são lemas culturais japoneses, né? Que as crianças aprendem desde pequeno, né? Não desperdiçar o alimento, não desperdiçar recurso natural, não desperdiçar energia, água, enfim. Aí, de novo, eu trago para o nosso país, né, para a nossa realidade latino-americana, para pensar como que... Tá, mas é só no Japão que tem essas placas bonitas, esses tampos de bueiro e essa conscientização ambiental por meio de um artefato estético ou artístico? Eu estou tentando mostrar que não, né? Que aqui eu trago um exemplo, né, do Pará, um projeto que teve há uns anos atrás, o lema era esse, o Praia Limpa, Praia Linda, e aí tinha esse peixão aí com grade, que pelo fato de ter esse objeto ali ocupando espaço na praia, algumas pessoas se sentiam meio constrangidas de jogar o lixo no chão, e crianças e visitantes mesmo achavam divertido, pô, ter esse peixão aqui, vou ali jogar. Então criava um aspecto lúdico também de uma conscientização ambiental indireta, né? Não tinha um fiscal ali dizendo que era para fazer assim, mas o fato daquele objeto estar ali fazia com que o comportamento daquelas pessoas naquele ambiente mudasse. Então elas passavam a habitar e viver naquele lugar e ocupar aquele espaço de uma forma mais responsável nesse sentido, né? E aí eu coloco que, então, essa mudança de consciência, já que eu coloquei lá no início falando sobre mudança de consciência por meio da hermenêutica, a ideia de círculo hermenêutico como algo que não é só de um texto, mas que muda a nossa concepção, né? Também pode vir por meio de uma experiência estética que não precisa estar dentro de um museu, né, do que a gente chama do cubo branco, né? Mas de um objeto que foi fruto, aqui no caso, de uma iniciativa pública, né? Pública, política da cidade, né? Para fechar já, para não ferir a regra aqui do tempo, né, que eu mesmo criei, né, eu sou vítima das minhas próprias regras aqui. Só para fechar, então, o que eu quis trazer aqui dessa discussão, então, desses 3 momentos, é pensar na hermenêutica, então, como algo que implica ação, né, um tipo de prática, e não só como algo desconectado da vida cotidiana ou da vida política ou do envolvimento social. Pensar que a estética ela não pode ser reduzida ou não se reduz à arte, mas pode estar nas ruas, ela está no cotidiano. Eu dei alguns exemplos, né, dentro e fora do nosso país para pensar alguns elementos dessa estética que coabita junto com a gente, ou nós coabitamos junto com esses artefatos, né? E, por último, pensar que essa forma de entender o estético no ordinário, né? Tem um autor francês que eu acho bem interessante, o Georges Perec, que trabalha o conceito de infra-ordinário, né? Quer dizer, o que está abaixo ainda do que é simples, né? O que é mais simples ainda, o que é mais banal ainda, né? No nosso dia a dia, ela também pode incentivar, né? Ou sugerir para a gente uma forma de a gente se relacionar com o ambiente, né? Ou seja, habitar esse mundo de uma forma mais vagarosa, de uma forma mais responsável, a partir dessas implicações ou desses estímulos estéticos que a gente pode ter no nosso dia a dia, né? Que não seja nesse lugar distante da nossa vida laboral ou da nossa vida do lazer, mas em meio ao mundo no qual a gente habita, né? É isso, gente. Obrigado. Então, agora, bem britânicos aqui, temos 30 minutos, até 30 minutos para perguntas, comentários, sugestões. Eu já vi que tem o professor Gustavo, professor Vu, desculpe. Muito boas as apresentações, muito instigantes. Eu tenho uma pergunta para cada um. Leonardo
fiquei pensando assim, se a Saito vai nessa direção também de um aspecto ético, né? Ou se ela discute mais só a cotidianidade, a estética do cotidiano, se ela retira alguma implicação de responsabilidade ou de ação, enfim, queria ouvir você falar um pouco mais sobre isso, né? Ou se a função dela para o teu tema era mais de abrir esse espaço da cotidianidade, né? E, Gustavo, eu fiquei muito instigado, fiquei capturado pela primeira imagem, que é a do Burle Marx. E aí eu fiquei pensando o seguinte, o Burle Marx, ele me remete a um problema, vamos dizer assim, que é a questão de pensar a imagem além do pictórico, além das obras pictóricas, vamos dizer assim, porque você deu basicamente o exemplo de um jardim e um edifício, né? Então, como pensar, né, essa relação da imagem para além das obras pictóricas? A gente pode dar esse passo, é esse passo que você quer, e aí esse passo parece implicar imediatamente uma reconfiguração, ou pelo menos uma tematização da questão do espaço, né? Eu acho que se a gente está falando então da imagem, a imagem de alguma maneira pressupõe uma discussão da espacialidade. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, tá? Mas enfim, é isso. Bom, pode ser pela ordem, então. Tem um dos últimos, acho que é o último livro dela publicado, que eu tenho conhecimento, ele se chama Estética do Cuidado. E aí ela aborda de uma forma mais direta a relação do que ela tinha escrito anteriormente, da estética do cotidiano, e essa relação com a ética daí. Mas essas relações talvez mais diretas com ambiente, ou essa releitura que eu faço dos bueiros e da preocupação ambiental é uma coisa minha, daí que eu estou tentando trazer e mostrar. Mas ela tem algumas discussões, sim, a partir da dimensão do estética. Ela dá alguns exemplos de obras japonesas, obviamente, né, por exemplo, o kintsugi, aquela técnica de refundir, ou soldar, ou rearranjar quando a gente quebra uma cerâmica, coisa do tipo, e da forma como isso está relacionado com a transitoriedade, né, do conceito budista japonês, ou da relação mais shintoísta do japonês, do japonês médio, vamos dizer assim, né, do japonês comum, com os objetos, né, no sentido de que todo objeto, ele não necessariamente que ele tenha alma, mas ele tem uma importância. Então, as coisas são consertadas à exaustão até que elas realmente não tenham mais conserto. E quando isso acontece, há um ritual de despedida para aquele objeto, uma aposentadoria daquele objeto. Então, uma forma de lidar com esses artefatos muito diferente, que implica, né, obviamente, uma forma de habitar e uma ética diferentes, né? Então, nesse sentido, ela aborda, ela trabalha, mas nessa dimensão do que eu trouxe aqui, acho que é mais uma adaptação minha, a partir do trabalho dela. Agora, um pouco utilizar esses pressupostos hermenêuticos para ir além, né? É uma coisa minha também, né? Porque, de modo geral, o Burle Marx ele é estudado do ponto de vista paisagístico, né, dos materiais que ele usa, da valorização da flora brasileira, né? Mas, a meu ver, tem um elemento hermenêutico ali, né? Porque a referência no início foi a pintura, mas depois não tem mais referência. A referência é a própria natureza, né? E é como se ele estivesse pintando o jardim, né? E o jardim tem essa grandeza da renovação, né? Então, sei lá, quando ele escolhe certa vegetação brasileira que ele conheceu lá em Berlim, é incrível isso também, né? Porque ele começou a ter contato com a vegetação brasileira no Jardim Botânico de Berlim, né? Ele de pai alemão, né? E mãe pernambucana. E aí ele entende que o jardim tem que ser uma síntese, não só de arte, mas uma síntese da própria brasilidade, podemos dizer assim, né? Por isso, sei lá, no Parque do Flamengo, no aterro do Flamengo, tem uma árvore
que é uma herança como fala, da Mata Atlântica brasileira, que floresce uma vez numa década. E as pessoas se reúnem para o momento que aquela árvore floresce, de 10 em 10 anos. Né? Então, esses elementos são interessantes, eu acho, para pensar essa questão ontológica, né? Que o Gadamer chama de ontológica. Né? Mas é isso, a minha ideia é superar essa coisa do quadro, né? De tentar entender que o caráter imagético está em tudo, né? Não está só nos celulares. Né? Mas a gente, de alguma maneira, nós estamos perpassados por essa questão, né? Me parece. Né? Então, eu acho que o Bolle Marx é um bom exemplo, porque ele está o tempo todo na praxis, né? No jardim. Né? E o jardim se renova, né? Tem a questão ambiental que está em jogo aí, do conforto não só das pessoas no jardim, mas das próprias plantas. Né? Ele não escolhia, pelo menos, plantas que não se adaptavam a certos ambientes. Né? Tinha um estudo detalhado da vegetação. Né? Inclusive, tem um lugar que eu espero que a gente possa ir junto alguma vez, que é o Sítio Bolle Marx, que fica lá no Rio de Janeiro. É um lugar fantástico, porque mostra justamente esse modo de pensar, né, a natureza, talvez uma outra integração com a natureza. Né? Então, é um sítio que ele comprou e que ele fez lá o lugar das experimentações. Né? E hoje é do governo federal, é do Ministério da Cultura, funciona como um centro cultural. Né? E as pessoas podem ir lá visitar, é um lugar que quem puder ir lá vale a pena, entendeu? Fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Né? Mas eu acho que é isso mesmo, a ideia é aquilo que o Gadamer mesmo fala, né, de que a imagem, tem uma citação dele muito boa, eu até anotei aqui, não falei, né? O Gadamer fala o seguinte, que a crise do frame, né, da moldura, né? Hoje as imagens não estão mais amparadas pela moldura, fez com que a arquitetura fosse o lugar do quadro, né? Mas nem isso mais, porque hoje a gente vive, como que fala, a gente vive um tempo de emudecimento da imagem. Né? O seu sentido nem sempre é devidamente pensado. Né? E daí a necessidade da imagem vinculada à praxis, né? À comunidade, né? Aquilo do Gadamer que a gente já conhece. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Tá? Professor Flickinger, por favor. Muito obrigado. Gostei muito das duas apresentações e eu tenho também duas questões para cada um. Primeiro, professor Gustavo, é o seguinte, eu posso confirmar a sua argumentação a partir de um fato muito curioso, porque o Gottfried Böhm, na verdade, ele era de origem historiador das artes. Ele fez a sua tese de habilitação, entregou a sua tese de habilitação para os seus colegas da História da Artes. Eles disseram, nós não podemos fazer nada com isso. O que é isso? Então ele passou para Gadamer, e Gadamer assumiu a habilitação do Gottfried Böhm. Isso é uma curiosidade muito bonita, porque eu vivi naquela época, foi o início dos anos 70, nós vivimos juntos lá. Mas uma segunda pergunta, eu acho que seria interessante trazer à tona um conceito que me parece ser muito precioso também para Gottfried Böhm, esse conceito grego da deixis. Porque a sua argumentação chega ao seguinte ponto: eu posso tentar explicar tudo, mas isso vai, na verdade, estragar exatamente esse fascínio que a obra de arte se torna, como se isso se tornasse um desafio para mim. E essa situação é incomunicável. E por isso eu só posso dizer para o meu vizinho, olha, aqui, tem que ver isso. Isso é deixis.
Eu acho muito bonito que o Gottfried Böhm fundou a sua teoria da imagem, que se tornou muito conhecida depois. Isso fundou a sua teoria da imagem naquela época. Segunda, professor Luciano, Leonardo, me desculpe. Eu me lembro de uma formulação do Odo Marquardt, que repreendeu um pouco o Gadamer da primeira fase, dizendo, o Gadamer, isso é o que ele diz, um ser para o texto. E o Gadamer assumiu essa crítica com muita insistência para passar para a questão do diálogo vivo, finalmente. E eu acho que essa questão do ser para o texto pode ser interpretada também como uma autoimunização do Gadamer em relação às surpresas às quais a sua teoria iria levá-lo sem que ele quisesse aceitá-las. Queria agradecer ao professor Flickinger por trazer essa história, né? Porque eu acho que não tem nada mais gadameriano do que esses momentos e essas lembranças, né? E muito obrigado pelo comentário, eu vou ficar atento a essa questão do incomunicável. Muito obrigado. Bom, eu não teria exatamente uma resposta a isso, né? Mas mais como uma provocação e ensinamento também para considerar, né? E pensar a partir dessa dimensão do que o senhor fala, né? Dessa crítica, e pensar a partir dos estudos de Gadamer, né, do que eu conheço de Gadamer, dessa dimensão do ser para o texto, né. Talvez eu teria que pensar um pouco melhor para poder elaborar algo mais interessante, mas ao menos o senhor quer fazer uma réplica, é isso? Não? Essa questão torna-se importante para fazer a passagem para a questão da ética, hermenêutica ética. Só por isso. Então, agradeço novamente pela sugestão e vou pensar melhor sobre isso. Obrigado. Luiz. Uma ótima tarde, então, para vocês. Obrigado, tá, Gustavo e Leonardo. Bom, em Gadamer, toda essa questão do diálogo, a questão da estética, da arte, é um dos elementos assim principais, né? Se a gente fosse caracterizar, pensa, verdade e método, é arte, história e linguagem, né? Eu queria fazer uma observação, quando eu estava em 2000 fazendo o doutorado de sanduíche em Heidelberg, estava no evento e o Gadamer estava presente. Claro, quando o Gadamer falava, aquilo era a gente ouvia a mosca voando, que era um silêncio total. E aí um japonês perguntou pro Gadamer, tá, mas o que o Hölderlin queria dizer sobre isso? Acho que era uma coisa assim. Daí o Gadamer virou para ele, o importante, quando a gente fala em arte, é cada um de nós pensar o seu ambiente, o seu mundo. Assim, o Hölderlin é importante para nós, claro, tem uma dimensão, mas a lição, assim, a arte, ela representa e diz, ela é importante ser pensada no seu contexto, na sua realidade. Então, em cada local, ela diz alguma coisa. E aí eu faço a pergunta para vocês dois. Eu tenho uma pergunta que remete a vocês dois. Então, assim, Leonardo, sobre essa questão da estética do cotidiano, quando tu vê um cara lá com aquela placa enorme, vendo ouro, né? Ou então, leio carta, né? As cartomantes, né? Nós olhamos para isso hoje e você diz que é arte, mas o pessoal não fez com essa, entende? Não fez com essa intenção. E você diz assim, que isso é importante. Eu estou fazendo provocação agora, tá? Aí eles não têm essa, ali é uma outra dinâmica, uma outra lógica. Nós que estamos atribuindo isso um valor, um senso estético de cuidado. E eu achei interessante porque eu nunca tinha pensado nisso, tá? Mas eu queria que tu, entende? É uma atribuição, entende? Meio assim, ex machina, nós que colocamos. Mas eu quero que tu reflita sobre isso e me diga por que não é, talvez.
Gustavo, para ti, a mesma pergunta, pinturas rupestres, a gente olha para lá e atribui isso como uma criação estética, uma arte, assim por diante. Até pode ser, mas pode olhar que muitas das representações ali são os animais, ali é um animal e daí tem os filhotes. E, claro, de repente a gente vai dizer, isso é uma representação do que é mais próprio do ser humano, essa sensibilidade artística que está sempre presente na humanidade. Mas talvez ali era só uma representação para dizer, olha, lá fora tem veados, esses animais, tem antas, né, ou tem javalis. Então, em que medida a gente pode falar que é arte? Então, é provocação. E aí, já que tu é piauiense, eu queria que tu falasse sobre o quadro. Eu, como gaúcho, mais ou menos. Aquele quadro do que... o mural, como é que é? Ele representa o boi do Piauí. Eu achei importante para nós, e eu queria entender por quê, entende? Eu olhando daqui, estou tentando deduzir, dou uns chutes, assim, né? E queria que tu comentasse, então, sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa, né, riquíssima e importante. Obrigado, foi muito legal, muito bom. Obrigado. Bom, acho que em relação à primeira pergunta, né, acho que é um desafio pensar a questão do pintura rupestre, porque a própria antropologia não tem uma definição, podemos dizer assim. A gente chama de pintura rupestre, né, ou de arte rupestre, né, mas muitos interpretam a arte no sentido de uma contribuição artística, mas também arte no sentido de poieses, né, de um trabalho. Né. Só que há muitas teorias, né, por isso que eu lembrei do Giorgione em relação à pintura rupestre. Né. Nós temos ali uma imagem, mas uma imagem que, a rigor, não sabemos ao certo o que representa. Né? Pode ser ritualístico, né? Pode ser também, pode ser uma questão, uma cosmologia, né? Não sabemos. Né? Agora, eu acho que o ponto gadameriano é esse. Não é aquilo que é no original, mas é como olhamos hoje aquilo que nos veio do passado. Né? E tem muitas lacunas, né? Que eu acho que é a coisa do incomunicável. Tem algo ali que não é comunicável. Né? E a imagem está ali. Né? Por isso que esse descolamento, num certo sentido, uma ênfase, não no significado, mas naquilo que a imagem mostra. Esse que é o ponto. Né? Eu acho que tem a ver, eu estou tentando desenvolver um texto sobre esse assunto, né? Com algumas teorias rupestres e a hermenêutica. Né? Inclusive tem uma revista que vai publicar agora com os textos, a de Ouro Preto, né? Está com um dossiê de pintura rupestre. Estou pensando em mandar isso para lá, né? Para ver se eles gostam. Né? E assim, ao mesmo tempo, a pintura, né? O mural O Boi do Piauí é porque a festa do boi é a festa anual mais celebrada pelo Piauí. Né? Por quê? Porque o Piauí foi uma fazenda no início, né? Que tinha as representações dos indígenas e quilombolas com a festa. Né? Como fala, era uma fazenda de gado. Então tem toda a representação do boi, né? Do boi cultural com, né, a vida rural do estado. Né? Então todo mundo se reconhece ali. Né? E na própria pintura, você percebeu que tem um boi pintadinho no meio? Não, Leonardo, se puder colocar de novo a pintura, se você olhar no centro, tem o boi, que é o boi do Maranhão, inclusive, é o mesmo boi, na verdade. Né? E, por exemplo, na época das festas juninas, o boi anda nas ruas, as pessoas criam, e é popular, sabe, as comunidades. Então, por isso que eu acho interessante, né? Porque está diretamente ligado à identidade daquele lugar. Né? Isso, tem um boizinho ali no meio, não sei se dá para aumentar um pouco. Justamente, da festa. Você está vendo ali embaixo, com verde? Eu não sei se dá para você apontar aí. Tem aqui. É o boi. E ao redor dele, as pessoas estão arrumadas, né? Estão prontas para a festa. Né? Tem o caju lá em cima, né? Olha lá o caju no canto de lá. Aqui. Ali também é caju.
E o boi está aqui. As pessoas aqui com o caju na cabeça. Né? Então, isso é muito próprio de lá, sabe? Então, assim, uma coisa interessante com a sua pergunta. O pessoal do grafite tem isso aqui como referência para o grafite. Então, o grafite tem elementos disso aqui, desse autor, né? Que é já um senhor que pintou muitas coisas e sempre fez murais públicos, né, na cidade. Então, assim, eu fiz um trabalho de extensão com os grafiteiros, tentando pensar os murais, e os murais que não ficam, né, que o grafite, de modo geral, é móvel, né? E todos eles falaram, não, desde criança a gente olha esses murais e isso nos influenciou. Né? Então, é uma coisa muito curiosa que é própria nossa lá, né? Que no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem isso, né? Lá o mural é uma outra coisa, enfim, é uma coisa mais elitista, mais ligada à classe média, né? E no caso do Piauí, é ligada às classes populares. Né? Então, eu acho muito interessante e acho que tem um elemento hermenêutico aí que dá para a gente entender esse jogo, né? Pois é, o jogo do grafite com o mural e a representação de si próprios, né? E como que a arte está presente na vida das pessoas, né? Mesmo aquelas pessoas que não estudaram, não tiveram oportunidade, enfim. Acho que é um pouco por aí. Obrigado. Da minha parte, vou fazer uma argumentação um pouco diferente. O que eu tinha pensado, da tua provocação, Luiz, primeiro, acho que do que eu falei lá no início, primeiro, segundo slide, que eu falei de a gente pensar a partir do pressuposto da estética como algo maior que a arte, né? E aí, nesse sentido, se a gente entende estética como algo maior que a arte, né, ela não está presa às regras do que normalmente a gente entende por arte de um determinado ponto de vista, seja de uma estética baumgartiana ou coisa do tipo, né? Isso é um elemento para pensar essas coisas do cotidiano como passíveis de serem considerados como estéticos, né? Não necessariamente artísticos, mas estéticos. Eu acho que artísticos também, mas vamos deixar pelo menos no estéticos, né? Bom, o estético ele não tem a obrigação de causar necessariamente o prazer, o deleite. Pode causar medo, pode causar repulsa, pode causar nojo, outras coisas, né? Então, mesmo a arte, se a gente for pensar do paradigma contemporâneo, ela já perdeu totalmente essa coisa da arte, até a arte moderna, que tinha essa preocupação, né, de fazer uma réplica da realidade, ou representar depois com o próprio modernismo, um pouco antes ali, surrealismo, outros movimentos artísticos, né, de fazer uma representação distorcida da realidade, e depois modernismo, um pouco de modernismo e arte contemporânea, a experimentação de novos materiais, né. Essa é uma outra coisa. Um terceiro argumento, assim, um terceiro elemento é pensar que talvez, bom, pode pensar que de repente aquelas placas do compro ouro, coisa do tipo, seja só uma propaganda para chamar as pessoas ali, não tinha intenção de ser um elemento estético ou coisa do tipo. Mas quem faz aquele trabalho, né, principalmente nas cidades de interior, nas cidades pequenas, né, são os letristas, né? E esses letristas têm todo um cuidado, todo um jeito de fazer são assim, até pouco tempo atrás eu não sabia como é que funcionava, assim, já tinha ouvido falar de cursos, né, já tinha visto, até fiz oficinas e coisas de como fazer, de entender um pouco, né, mas eu ficava encucado, assim, quando era mais jovem, né, mas como é que o cara aqui no Rio Grande do Sul escreve a mesma letrinha do mesmo jeito que o cara lá no Piauí, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, né? Então existe uma regra, existe meio que uma guilda de letreiros, assim, letristas, né? E da mesma forma, hoje se populariza um pouco mais, tem alguns perfis de artistas, né, no Instagram e outras mídias, né, que trabalham não só com o lettering, né, esses letristas, mas também aquelas artes que aparecem nos caminhões, né, nas carrocerias de caminhão, porque aquilo também é todo um jeito de fazer o fileteamento, né, o jeito de fazer aqueles desenhos que é próprio de cada cultura, né? Tem um jeito de fazer isso na Colômbia, tem um jeito de fazer isso no sudeste do Brasil, no nordeste do Brasil, no sul do Brasil. Então, também tem uma questão da familiaridade, da forma como se identificam determinadas, que no sentido bem lato, né, tribos, né, de caminhoneiros, de freteiros que saem de um lugar ou de outro, né,
Então tem essa coisa da identidade também. E para todos os efeitos, as pessoas são artistas, né? São, para além de artesãos, né? São artistas, né? Então, mesmo que talvez a pessoa que contrate para fazer aquilo ali tenha só uma intenção econômica, né? De antemão, aquilo já é uma obra de arte, se a gente quiser, ou uma manifestação artística, cultural, né? Pensei pelo menos nessas três aí, já dá para a gente pensar sobre isso. Tem uma perguntinha no chat rapidinho. Você quer fazer também, Márcia? Isso? Quer que eu espere a do chat ou o que eu posso fazer? Não, faz a sua, depois eu passo a do chat daí. Tá Pode bom. ser, por favor. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Leonardo. Então, primeiramente, cumprimentá-los, né, pela mesa, embora eu tenha cometido a indelicadeza de chegar atrasada e pegar no meio a tua exposição. Eu não podia deixar de questionar algo que fica muito evidenciado para mim, sabe, Leonardo, nos últimos tempos, que esses outros olhares sobre a vida, sobre as formas de vida, né, que tu trazes assim com o teu referencial de conhecimento da cultura japonesa, eles problematizam com muita força uma postura devoradora do capitalismo, que está muito presente nas nossas práticas, né? Então, eu queria ouvir uma palavra tua a esse respeito, porque, ao mesmo tempo que a gente vê esse cuidado com uma tampa de bueiro, cuidado com uma água que perpassa um vilarejo, que atravessa, inclusive, uma casa, temos também algumas boas experiências no Brasil, como tu demonstrou daquele peixe, né? Mas são ainda expressões que não são a maioria, não é? E eu fico me perguntando, Leonardo, essa postura de descarte, da velocidade, do imperativo de consumir e jogar fora imediatamente, né? Muitas vezes tu vê uma pessoa comendo um lanche na rua e ela quer se livrar daquela embalagem, daquele lixo, que até 2 minutos atrás não o era, né? Então, eu queria te pedir assim, uma reflexão sobre esse paradigma do descarte, como ele se contrapõe a essa outra postura de entender os objetos, os lugares em comum, né? É isso, obrigada. Obrigado, Márcia. Acho que é uma relação um pouco ambígua, talvez, porque isso é uma discussão que eu tenho com a minha professora de japonês já há algum tempo, né? Ela sempre fala, em Tóquio é uma coisa, fora de Tóquio é outra situação, né? Então, no interior ainda se encontra muito mais dessa relação mais da frugalidade, da vida simples, né? Normalmente são agricultores ou pessoas que trabalham nas fábricas, né? Têm uma vida simples, né? E vivem em vilarejos pequenos, né? E boa parte desses vilarejos já há algumas décadas, né? Assim como no Brasil, né? Está havendo um êxodo rural, né? As pessoas saindo, os mais velhos falecendo e os jovens indo para os grandes centros. Enfim, a mesma história, né, de outros países, né? Nós também vivemos isso aqui no Brasil. E na capital, especialmente, né, em Tóquio, existe, e no Japão como um todo, né, eles geram muito detrito. Eles têm muita embalagem individual, que é uma coisa que para a gente é um pouco chocante. Assim, a gente vai no mercado, às vezes comprar uma penca de banana, a gente não quer usar o saco, colocar a banana numa sacola plástica, né? Ou uma fruta, vai comprar 1 ou 2 frutas, não vai colocar numa sacola plástica, né? Tenta colocar a etiqueta ali, algum atendente não quer, a gente dá uma reinada, briga um pouco, mas consegue levar. No Japão é muito comum ter uma laranja numa embalagem, uma banana separada numa embalagem, né? Então, apesar de ter essa conscientização, essa responsabilidade ambiental e esse cuidado da reutilização, também existe um outro lado, assim, um pouco dessa hiperprodução também. E vale lembrar que é um dos primeiros países assim que se abriu para um grande mercado neoliberal, assim, nos anos 80, principalmente, foi o grande boom imobiliário, econômico do Japão, estava sendo considerado, cotado como o que é a China hoje, era o Japão há 40 anos atrás, né? E aí entram umas outras questões políticas, né, do porquê que o país foi, assim, quebrar as pernas do país para o país não se tornar a primeira potência, né? Imaginamos qual foi o grande país que leva a liberdade, entre aspas, para todos os países, que
mexeu alguns pauzinhos e isso aconteceu, né? Mas é interessante que, então, teve esse boom, assim, econômico, tem essa relação desse cuidado com o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, tem, por isso que eu disse ambígua, né? De uma população que também gera muitos detritos. Aí tá, tem um outro lado que é, mas são coisas biodegradáveis, ou gera esses detritos, mas separa todos os lixos, né? Então, também tem esse outro lado que aqui às vezes a gente separa orgânico e inorgânico e já fizemos uma grande tarefa, né? Uma grande coisa. E no Japão tem essa, mesmo em cidades pequenas, assim, você tem que colocar cada coisinha, né? O grampo que tira da embalagem vai numa coisa, a embalagem de plástico vai em outra lata, o papel é em outra, o papel se for reciclado é em outro, o papelão é outra. E aí tem os dias da semana, assim como tem coletas seletivas em cidades assim, um pouco mais organizadas, né? Mas isso, em geral, gera multa se você não separar direito, né? Enfim, então tem uma preocupação, assim, mas eu queria levantar essa coisa que não é só essa coisa, talvez, idílica, romântica, que às vezes a gente, nossa, como é desenvolvido e como tudo funciona e é perfeito. Não, tem vários problemas nesse sentido também, né? Eu vou trazer uma perguntinha que tem do chat aqui, que eu acho que para encerrar daí, que é para o Gustavo. O Henrique Pacheco, nosso aluno, estava apresentando aqui também, esteve aqui ontem. Ele pergunta para o professor Gustavo, você poderia falar mais sobre a crítica à consciência estética elaborada por Gadamer? A partir dessa crítica, é possível uma aproximação maior entre ética e estética? Então, em linhas gerais, a crítica à consciência estética é uma certa concepção de que a estética, a ciência da arte está dentro do registro da relação sujeito-objeto, tal como a racionalidade instrumental, né? E é necessário para que a arte para que se faça justiça à arte, repensar essa relação, né? De não limitar o conteúdo da arte a essa relação, né? Então é nesse sentido que é uma crítica estética, né? A estética que não questiona esse pressuposto. Mas assim, quando o Gadamer traz esse elemento de uma nova representação, né? Representação não mais pensada a partir do esquema sujeito-objeto, mas pensada a partir da ideia de apresentação, ele mesmo diz que isso é uma forma de desnaturalizar o modo moderno de pensar a arte. E, ao mesmo tempo, recupera para a arte o seu conteúdo prático, né? O seu vínculo com a situação, com os lugares, com os momentos. Então, acho que é nesse sentido que pode entrar essa reflexão ética, né? Porque se recupera, ao recuperar os seus vínculos, né, com a vida prática, né? Para usar a expressão do Roberto ontem, né? Os vínculos da vida prática são recuperados à medida que há confiança, né? A arte também precisa dessa atitude de confiança, né? Que o Roberto trouxe ontem, né? Então é nesse sentido que eu acho que, pensando em linhas bem gerais, né? É um debate que tem sido feito pelo pessoal da museologia, no sentido de repensar o museu, né? Então, de modo geral, se pensa o museu, para muita gente, como um depósito, né? Onde está tudo lá catalogado, classificado, organizado, tudo na sua caixinha, né? E hoje, o pessoal da museologia, né, de modo geral, tem repensado esse modelo de museu, pensando no museu diretamente ligado à vida, né? Então, um museu onde a arte não está ali isolada, como um elemento a ser catalogado, analisado, dissecado, mas a arte como uma experiência que me remete para além do museu, para fora, né? Por exemplo, o Museu Indígena, o Museu Quilombola, não sei se vocês conhecem o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. É um museu que remete para além dele, né? Então, me parece que é um pouco por aí a ideia, né? Da crítica estética, da subjetividade, do caráter objetificador da obra de arte e a experiência da arte que a hermenêutica traz, né? É uma experiência que não explica tudo, né? Para usar a expressão que o professor trouxe, né? Tá bom? Acho que é um pouco por aí.
Maravilha, gente. Eu agradeço novamente ao Gustavo pela presença, pela brilhante fala hoje à tarde aqui com a gente. Foi um prazer compartilhar a mesa contigo, Gustavo. E agradeço a todos e a todos que estão presentes aqui presencialmente e pelo Teams também. Obrigado.